Quem são e de onde vieram as pessoas que João viu no céu vestidas de branco? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo uma nova aula, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar! Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro de Apocalipse tem 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. E neste vídeo nós vamos estudar mais 2 versículos do capítulo 7. Vamos para a leitura? Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Versículo 14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e a parte estudada eu vou sempre destacando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou. Este ancião faz parte dos 24 anciãos que nós já estudamos no capítulo 4, versículo 4. Se você perdeu esta aula, ela está disponível aí no playlist. Vale a pena assisti-la. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Portanto, este ancião é um dos 24 anciãos que nós estudamos no capítulo 4, versículo 4. Vamos em frente. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Nós já estudamos que João viu as almas debaixo do altar de Deus, pessoas que foram mortas na grande tribulação. Isto nós estudamos no capítulo 6, versículo 9. A aula está disponível aí no playlist. Se você não viu esta aula, vale a pena acessar o playlist e assistir esta aula. Também vimos na aula passada, na aula anterior, no versículo 9 do mesmo capítulo, capítulo 7. Vamos ler novamente o versículo que foi estudado na aula anterior? Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Isso nós estudamos no vídeo anterior, que também está aí no playlist. E como o texto disse, essas pessoas foram mortas na grande tribulação. Era um número muito grande de pessoas de todas as tribos e nações que foram martirizadas na grande tribulação. Logo, o texto é escatológico, porque esta grande tribulação ainda não aconteceu. Mas Deus, na sua onisciência, está revelando para João o que iria acontecer. Portanto, podemos afirmar que haverá salvação também na grande tribulação. Mas aí, fatalmente vem aquela pergunta: mas a igreja, ela não será arrebatada antes da grande tribulação? Mas também tem o ensino que diz que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, ou ainda no meio da grande tribulação. Como eu já ensinei, a nossa instituição é interdenominacional. E como estas 3 correntes escatológicas não ferem a palavra de Deus, nós respeitamos. Agora, independente da corrente teológica, nós podemos afirmar que haverá salvação na grande tribulação.
Isto é comum entre os estudiosos. Há unanimidade sobre esta interpretação, que haverá salvação na grande tribulação, porque estas pessoas que João está vendo, nesta revelação que Deus, por meio da sua onisciência, está dando para João, mostra claramente que estas pessoas foram salvas na grande tribulação, porque recusaram a adorar a besta, o falso profeta, o anticristo. É isto que o texto ensina. Vamos ver o versículo 14? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A morte expiatória de Jesus, o sangue vertido na cruz, foi para nos salvar, independente da época. Foi para salvar as pessoas do Antigo Testamento, antes da morte de Jesus e depois da morte de Jesus. A sua morte expiatória abrange toda a história. Este é o poder do sangue de Jesus. E o próprio João confirma este poder na sua primeira epístola. Vamos observar o texto? João, no primeiro capítulo, versículos do 7 até o 10. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Viu que texto importante? A morte expiatória de Jesus, que nós chamamos vicariedade, substituição. Ele pagou o preço da nossa culpa, dos nossos pecados, dos pecados que nós cometemos no passado, dos pecados que nós cometemos no presente e dos pecados que ainda iremos cometer. Veja o poder da morte de Jesus. E estas pessoas aceitaram o plano da salvação, entenderam a morte de Jesus, aceitaram seu sacrifício e não negaram Jesus, mesmo na grande tribulação, foram martirizadas. E tem aí um detalhe muito importante também que o texto nos ensina, que quando nós deixamos este corpo, nós continuamos vivos, continuamos conscientes. É o que nós aprendemos na matéria escatologia, no ponto chamado período intermediário. E o que é este período? É quando a pessoa deixa esse corpo, que nós usamos o termo morreu, a pessoa fica consciente. E existem duas alternativas, dois lugares. Ou a pessoa vai para um lugar de tormento e fica aguardando lá, ou vai para o paraíso, debaixo do altar de Deus. E estas pessoas do texto foram martirizadas, porque aceitaram o plano da redenção. E veja que estas pessoas foram purificadas, estão com vestes brancas. Isso significa o quê? Foram lavadas, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Este é o poder da morte expiatória de Jesus. Por isso que estas pessoas estão conscientes lá no céu, mas sem pecado. Mas aí alguém poderia perguntar, e o corpo? Não, nós já aprendemos que para ser uma pessoa não precisa necessariamente de ter corpo físico. Nós temos um corpo físico porque nós somos pessoas humanas. Os anjos são pessoas espirituais. O diabo é uma pessoa espiritual. O corpo do diabo é espiritual. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não tem corpo físico. O próprio nome já diz Espírito Santo.
Por isso que estas pessoas estão no céu. Mas um dia estas pessoas que estão lá receberão um corpo como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo incorruptível. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios vai tratar com precisão este assunto sobre este novo corpo. Recomendo que você faça a leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vai tratar do corpo que nós receberemos. Os que já estão com Cristo receberão este corpo primeiro, e os que estiverem aqui na sua vinda serão transformados, porque este nosso corpo físico atual, ele é corruptível, ele não pode herdar o reino dos céus. Precisa receber um novo corpo, um corpo incorruptível. E estas pessoas, embora ainda não receberam este novo corpo, um corpo incorruptível, mas estão conscientes no céu. É o que o texto nos ensina. Portanto, aqueles que negam a imortalidade da alma, aqueles que ensinam a doutrina do sono da alma, fica difícil a interpretação diante destes versículos de Apocalipse. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.